Boa tarde. Estamos iniciando aqui essa live. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem aqui para a gente dar início. A gente já vai começar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vitor Hugo, grande Vitor Hugo. Eu expliquei que eu aceitei seu convite. Fiquei aparecendo. A gente está com um problema técnico aqui para manter isso aqui de pé. Espera aí, vamos usar um outro aqui. A gente compra equipamento sofisticado, depois não consegue utilizar. Vamos ver se ele vai parar aqui. Bom, acho que parou agora. Tomara que não caia novamente. Bom, quero agradecer a presença aí de vocês. Saudade aí do pessoal aí. O Vitor Hugo... Deixa eu ver se eu... Bom, esse é um bate-papo, né, para a gente falar sobre parábolas e cotidiano, né? Cotidiano que, né, o nosso mundo de hoje, né, as coisas que acontecem. E eu escrevi um livro, né? Escrevi um livro chamado Sementes Divinas. Esse aqui, tá bom? Opa, aí, ó. Caindo aqui, não, vou ter que ficar segurando isso aqui na mão, hein? Chama-se Sementes Divinas, explorando as parábolas transformadoras de Jesus. Neste livro aqui, eu elenco 28 parábolas, né? Vou tirar aqui do suporte, que está meio ruim. Vamos fazer assim, então. Neste livro aqui eu elenco 28 parábolas, né? Que Jesus nos deixou na Bíblia. Dessas 28, hoje eu quero começar uma série, né? A gente vai começar com a primeira parábola. Quero convidar a todos também, daqui a pouco eu mando o link para vocês. O livro está muito bom, tá? Não foi porque eu escrevi, mas assim, já tive feedback de algumas pessoas. Minha esposa está aqui, tá? E é muito gratificante mesmo, né? A gente falar um pouco da palavra de Deus, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vive, né? Porque é muito fácil sair falando por aí um monte de coisas e não viver. E esse livro aqui foi muito gratificante escrever ele, porque o que eu quis passar de uma forma bem simples, didática, algumas lições de vida, né, que Jesus nos deixou para a gente refletir diariamente. Então, tem cada parábola lá, a gente pode ler, refletir sobre ela, né, pegar uma parábola por noite, ler, refletir, pensar e buscar, em cima disso, ter uma profunda mudança de vida, de direcionamento, né? Porque o que a gente encontra, muitas vezes, são facilidades que acabam nos deixando sem uma estrutura nenhuma. E o reino de Deus, ele não é fácil. A gente tem que lutar muito, a gente tem que enxergar as coisas com outros olhos e perceber que, às vezes, aquilo que a gente não tem
é uma permissão de Deus. Ele não nos dá aquilo naquele momento porque não nos faria bem, mas no momento oportuno a gente recebe a graça. Então, com esses olhos espirituais, a nossa vida ela tende a melhorar muito. A gente vai perceber que a gente vai conseguir conquistar as coisas mais facilmente, vai realmente poder nutrir a felicidade que a gente tem junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto até aquelas pessoas que são desconhecidas, que a gente porventura encontra, conversa um pouco, bate um papo, né? E realmente é um direcionamento para a nossa vida. Bom, nessa primeira live, né, como prometido, eu quero falar só de uma parábola, né, a primeira parábola que eu coloco aqui no livro. Quando vocês adquirirem o livro, vai ser lá na página 32. Na página 32, a gente começa com a primeira parábola, que é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, né? A parábola do semeador. Mas vale a pena a gente conferir, a gente fazer uma reflexão em cima dela, né? Bom, nessa parábola, Jesus, ele diz que o semeador, ele lança as sementes por onde ele passa, né? E ao lançar sementes, algumas caem à beira do caminho, né? E à beira do caminho, muitas pessoas acabam passando por cima, pisoteando, os pássaros comem, elas não chegam nem a brotar, né? A germinar. Esse semeador continua e algumas sementes caem em solo rochoso. Só que esse solo, a semente chega até a germinar, mas pelo fato de ser rochoso, as pedras esquentam e a semente, aquela plantinha que está germinando, acaba morrendo antes do tempo, antes de dar frutos. E ele diz também que o semeador, ele joga a semente entre os espinhos, né? Só que, apesar de ela conseguir germinar, brotar, os espinhos crescem e a sufocam. E finalmente, o semeador joga sementes em boas terras, em boa terra, né? Em terras férteis. E nessa terra, nesse local, a semente germina, né? E dá frutos para a eternidade. Bom, antes da gente fazer uma reflexão sobre essa parábola, algumas pessoas já me perguntaram, né, mas o que significa parábola? Por que parábola? Por que Jesus falava por meio de parábolas, né? Era muito mais fácil conversar com as pessoas falando de forma simples, uma linguagem que elas entendessem. Então, quando Jesus fala em parábolas, ele faz comparações, contam histórias, falando de casamento, né, falando de sementes, falando de trigo, falando de plantações, de pássaros, falando de coisas que estavam no cotidiano das pessoas e que elas pudessem entender. E as palavras são muito significativas, porque Jesus queria demonstrar a complexidade que é o reino do céu. Só que as pessoas não estavam preparadas para entender o que é o reino do céu. Então ele falava por parábolas para conseguir chegar ao ouvido das pessoas e ao coração, para que elas pudessem entender, né? E algumas parábolas, Jesus, ele não chegava a explicar, porque às vezes tinha uma multidão muito grande, com sede, né, queria estar perto de Jesus, mas por causa dos milagres que ele fazia muitos milagres. A Sueli
está assistindo aqui, minha irmã Sueli, muito obrigado. E, continuando, as pessoas procuravam Jesus, a maioria por causa dos milagres, porque elas queriam receber alguma coisa, né? Não estava interessado no ensinamento, não estava interessado no reino dos céus, queria viver uma verdade imediata, queria uma solução para um problema imediato, né? Ou algo que estava afligindo por toda a vida, e via naquele momento um mestre que poderia fazer um milagre. Jesus, então, em algumas ocasiões, ele falava a multidões, falava em parábolas, mas não chegavam a explicar para todo mundo as parábolas. Ele apartado depois, somente com os seus discípulos ou aqueles que realmente buscavam o reino de Deus, ele explicava o que significava cada parábola. Certo? Então, voltando para essa primeira parábola, né, do nosso livro, a parábola do semeador, na primeira ocasião, as sementes caiu à beira do caminho, né, onde foi pisoteada, onde os pássaros comeram, ou seja, não sobrou nada para germinar. O que Jesus quis dizer com isso, né, com essa comparação? Ele quis comparar com o reino de Deus, ele está para todo mundo. Ele está aí. A semente significa as palavras de Deus, a palavra de Deus, a palavra de amor, né? E ela é semeada para todo mundo, né? O conhecimento da verdade, da vida. Jesus mesmo disse, eu sou a luz, a verdade e a vida. Então, as sementes nada mais é do que o reino de Deus, que está disponível para todo mundo. Por isso é distribuído em todos os locais as sementes. As sementes são lançadas à beira do caminho, em solo rochoso, é lançado em meias de espinhos, em boa terra. Mas, especificamente, à beira do caminho, significa aquelas pessoas que recebem, percebem a semente, né, a palavra de Deus, porém estão com o coração fechado. Pelo fato de estar com o coração fechado, não consegue internalizar, não consegue entender, né? Elas estão totalmente distraídas para o que acontece, né? Querem continuar, permanecer vivendo as suas vidas de uma forma inconsequente, né? Buscando uma felicidade que não se encontra, porque é uma felicidade momentânea, uma felicidade que não traz uma satisfação verdadeira, né? Então, essas pessoas são aquelas pessoas que já ouviram falar de Deus, já ouviram falar de Jesus, mas permanecem com o coração fechado, não tiveram a oportunidade de sentir realmente quem é Deus. Já as sementes que caem em solo rochoso, ela representa, né, a palavra de Deus que chega na pessoa, porém, a pessoa, a primeiro momento, ela consegue até se entusiasma com aquela palavra, só que rapidamente ela esquece. As coisas do mundo fazem ela desviar do caminho, né? E ela representa a nossa fé, né? Se a nossa fé for superficial, como o solo rochoso, a semente que vem no nosso coração, ela não vai germinar, não vai dar frutos. Ela pode até brotar, mas vai vir o sol e vai secar. Então, a nossa fé, ela não pode ser superficial. Temos que realmente acreditar, temos que realmente entender que Jesus é o nosso Salvador e Ele já salvou o mundo.
Se ele salvou o mundo, a gente tem tudo. E o reino de Deus já está entre nós. Ele trouxe isso. Então, isso representa o solo rochoso, né? Aquelas pessoas que têm uma fé superficial, falam, eu já ouvi falar da palavra de Deus, já ouvi falar de Jesus e tal, mas é uma fé superficial, né? Ela não dá frutos, porque a pessoa não quer seguir o caminho, né? As sementes também caíram, né, entre espinhos. Os espinhos as sufocaram e elas morreram. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro. Entretanto, a gente tem várias preocupações nesse mundo, né? A gente se preocupa com as riquezas do mundo, com os prazeres da vida, e tudo isso vem sufocar aquilo que Deus nos dá. Sufoca quando a gente não tem um foco, né? Muitas coisas podem nos distrair, né? E hoje, na modernidade, né, falando em cotidiano, mais ainda, muito mais ainda. Se a gente comparar, por exemplo, a época que não tinha energia elétrica, as pessoas, quando anoitecia, tinham que colocar, na época de Jesus, se chamava de candeeiro. Na minha época, quando eu era criança, lá no interior, era lamparina, né, que é praticamente a mesma coisa, aquela lamparina feita com óleo, né, com óleo diesel e um pavio de algodão. Então, a gente colocava aquela lamparina para iluminar, estávamos todos juntos ali, não tinha TV, não tinha nada para nos distrair, e poderíamos conversar, poderíamos falar de Deus, poderíamos pensar na vida, né? Tínhamos tempo um para o outro, né? Nessa vida em família. Era muito cansativo, era muito difícil, mas a gente tinha um outro, a gente podia olhar no olho um do outro, né? E hoje em dia a modernidade já não deixa, né? O nosso foco está totalmente perdido, né? A gente olha várias coisas, né? Seja smartphone, celular, seja Netflix, né? Streaming de todos os tipos, e a gente não tem mais essa vida familiar. E isso vai nos distraindo no final de semana, ninguém mais quer saber de ir na igreja, ninguém quer mais saber de aprender, né, de buscar o reino de Deus. Então, esses espinhos representam justamente tudo isso no nosso cotidiano. Essas coisas no nosso cotidiano vêm sufocar a nossa fé, vêm sufocar a palavra de Deus que é lançada. Tá bom? Bom, falei demais, vai falar alguma coisa também? Eu compartilhei aí o link, né, onde vocês podem adquirir o livro. Gente, tá muito bom, né, porque foi meu marido que escreveu, não. Sou suspeita em falar porque sou a maior fã, mas realmente está muito bom esse livro, palavras edificadoras, que realmente a gente tem os comentários, né, acerca das parábolas, que fazem toda a diferença na nossa vida. Eu compartilhei o link aí nos comentários, quem quiser adquirir, é só clicar que vai direcionado para a loja, né? E aí quem assistiu também, se puder compartilhar esse link, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje em dia, nessa era da informação tão rápida, né, as pessoas compartilham fake news com tanta mobilidade, com tanta rapidez, então a gente pode começar uma corrente aí para compartilhar coisas boas, coisas edificadoras, como a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E quem entrar no link aí, vai entrar na minha BIOS, tá? Entra na BIOS lá da editora, aí é só, lá tem o histórico, fala um pouquinho de mim, tem outros links também para o Facebook, links para o Instagram, e descendo mais um pouco, é só clicar lá em Saiba Mais, aí vai ser direcionado para a loja da editora,
que aí você pode efetuar a sua compra, tá bom? Para a gente encerrar, então, a gente vai falar aqui do último, o lugar, né, onde caiu as sementes, né, onde o semeador derramou as suas sementes. Jesus fala que o semeador, ele derramou também suas sementes em boa terra, né? Onde seria, o que seria essa boa terra? Seria um solo fértil, né? E ele simboliza os corações receptivos à palavra de Deus. Quando a semente é lançada em terra fértil, ela vai rapidamente brotar e vai dar muitos frutos, né? Os frutos do Espírito, a alegria, a confiança, a fé. Então, essa semente foi lançada em diversos terrenos, mas só cada pessoa é um terreno no momento da vida. Eu não sei qual o momento da sua vida, qual que é o seu terreno, se o seu terreno é à beira do caminho, onde as pessoas passam, né, pisoteiam as sementes, os pássaros comem. Eu não sei se nesse momento o seu terreno, o terreno do seu coração é um solo rochoso, onde até brota, né? Mas a sua fé ainda está balançando, está superficial. Quando você será que é, né? Aquele terreno cheio de espinhos, né? Onde você está preocupado com tanta coisa que acaba sufocando a palavra de Deus. Então, eu convido a você realmente buscar ser um terreno fértil, que abra realmente o seu coração, né? Tire todas as preocupações da sua vida para que a palavra de Deus possa geminar verdadeiramente no seu coração, tá bom? Quero agradecer, quero encerrar mais uma vez, tá aqui, né, o nosso livro, Sementes Divinas, tá? Esse é o nossa primeira live, vamos fazer outras, porque tem 28 parábolas aqui nesse livro. Eu quero bater um papo com vocês sobre cada uma delas. O link está aí nos comentários, tá? Para quem quiser adquirir. E de coração, que todos tenham uma boa semana. Muito obrigado.